Antes que o peso da minha história se assente sobre nós, antes que eu desfaça o nó que guardei na garganta por tantos anos, eu peço um instante da sua atenção. Aqui, neste espaço, cada história é uma vida, e cada vida merece ser ouvida. Se você acredita no poder da verdade e na força que nasce da dor, convido você a se inscrever em nosso canal. Junte-se a nós, para que nenhuma voz como a minha se perca no silêncio. Agora, me dê a sua mão. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite, a noite em que o chão de Itapecuru-Mirim tremeu sob os meus pés. O cheiro de milho assado e churrasquinho de gato misturava-se ao suor da multidão que se acotovelava na praça principal de Itapecuru-Mirim. Era a festa de aniversário da cidade, um evento sagrado onde as brigas eram esquecidas e as fofocas ganhavam trégua por algumas horas. As luzes coloridas do palco piscavam, refletindo nos olhos brilhantes das crianças e nos sorrisos forçados dos adultos. A banda local desafinava uma canção animada, e o prefeito, com seu terno apertado e a voz embargada de promessas, já tinha feito seu discurso. Era o auge da celebração. E era o momento perfeito. Meu coração batia descompassado, um tambor de crioula frenético dentro do peito. As palmas das minhas mãos estavam úmidas, e eu apertava o terço de madeira que Zé Raimundo me dera, até sentir os nós dos dedos doerem. Meus filhos, Mateus e Lucas, agora com 7 anos, estavam seguros com Dona Lourdes, minha vizinha e única confidente, que me olhava de longe com uma mistura de medo e orgulho. Eles não entendiam, não ainda, mas um dia entenderiam que tudo o que eu estava prestes a fazer era por eles. Com uma coragem que eu não sabia possuir, abri caminho por entre as pessoas. Com licença, eu murmurava, minha voz um fiapo de som. Ninguém me notava. Eu era apenas Veva, a lavadeira, a viúva, a velha que, para o espanto de todos, dera à luz gêmeos aos 65 anos. Uma anomalia, um sussurro nos becos. Mas naquela noite, eu não seria um sussurro, eu seria um trovão. Subi os degraus de madeira do palco, sentindo cada tábua ranger sob o peso da minha decisão. O vocalista da banda, um rapaz novo com gel no cabelo, parou no meio de uma frase quando me viu. O prefeito, que conversava animado com um vereador, virou-se, a testa franzida. O silêncio começou a se espalhar da frente do palco para o fundo da praça. Uma onda lenta e curiosa. Dona Veva, a senhora se perdeu? Perguntou o prefeito, com um sorriso condescendente. Eu caminhei até o microfone no centro do palco. Minhas pernas tremiam, mas meus pés estavam firmes. Olhei para a multidão, vi rostos conhecidos, vizinhos, fregueses, amigos e inimigos. E então eu o vi, Joaquim, meu cunhado, irmão do meu falecido marido. Ele estava perto do coreto, um copo de cerveja na mão, rindo de alguma piada. Quando seus olhos encontraram os meus, o sorriso em seu rosto congelou. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que a farsa dele tinha acabado. Aproximei meus lábios do microfone. O som da minha respiração ecoou pela praça. Amplificado, gutural. Boa noite, Itapecuru-Mirim, comecei. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu nome é Genoveva Castro. Muitos de vocês me conhecem. Conhecem minhas mãos calejadas de tanto lavar roupa. Conhecem a minha casa simples na beira do rio. Muitos de vocês cochicharam quando, há 7 anos, eu, uma viúva de 65 anos, apareci grávida. Um murmúrio percorreu a multidão. Eu continuei, meu olhar fixo em Joaquim, que agora estava pálido como cera. Vocês me julgaram, criaram histórias, disseram que era milagre, outros disseram que era vergonha. Mas ninguém perguntou a verdade. Hoje, na festa da nossa cidade, eu vim dar um presente a vocês. Eu vim lhes dar a verdade. Respirei fundo, o ar da noite enchendo meus pulmões, com a força de uma vida inteira de silêncios. Meus filhos, Mateus e Lucas, não são um milagre. Eles são a prova de um crime. Um crime que aconteceu debaixo do meu próprio teto, disfarçado de cuidado, de proteção familiar. O pai dos meus filhos. Fiz uma pausa. E o silêncio na praça era tão denso que se podia cortá-lo com uma faca. Está aqui, entre nós, um homem que todos vocês respeitam. O homem que se aproveitou da minha viuvez, da minha solidão e dos remédios que ele mesmo me dava para a pressão, para cometer o ato mais covarde que um ser humano pode cometer. Eu levantei meu dedo trêmulo
e apontei diretamente para ele. O pai dos meus filhos é Joaquim Tavares, o irmão do meu falecido marido. O grito coletivo da multidão foi um som que eu jamais esquecerei, mas para mim foi o som da libertação. O nó na minha garganta finalmente se desfez, e as lágrimas que eu segurei por 7 anos começaram a rolar pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma justiça tardia e dolorosa. Naquele palco, sob as luzes piscantes, eu não era mais uma vítima. Eu era a dona da minha história. Para entender a tempestade, é preciso conhecer a calmaria que a precedeu. E a minha vida por muitos anos foi exatamente isso. Uma calmaria, uma rotina mansa, ritmada pelo sol do Maranhão, pelo cheiro de anil nas roupas e pelo som constante da água do rio Itapecuru batendo nas pedras. Meu nome é Genoveva, mas desde que me entendo por gente, sou Veva. Nasci e me criei aqui, numa casinha de taipa que hoje só existe na minha memória. Meus pais eram trabalhadores da roça, gente simples que me ensinou o valor do trabalho e o peso do silêncio. Casei-me com Zé Raimundo aos 18 anos. Ele era um homem bom, forte, com um sorriso que amansava até o meu gênio mais arisco. Tivemos 3 filhos, o Raimundo filho, a Lúcia e o Marcos. Criei os 3 na beira do tanque, com o dinheiro que ganhava lavando as roupas das famílias mais abastadas da cidade. Minhas mãos contam essa história melhor do que minhas palavras. São grossas, enrugadas, com calos que são como medalhas de uma vida inteira de luta. Cada ruga no meu rosto é um mapa das noites em que passei em claro, cuidando de filho com febre, ou das madrugadas em que me levantava para colocar a roupa no coarador e aproveitar o sol forte da manhã. Zé Raimundo se foi há 20 anos, levado por uma pneumonia que os médicos da capital não conseguiram curar. O dia em que o enterramos foi o dia em que uma parte de mim foi enterrada junto. O mundo perdeu a cor. Meus filhos, já crescidos, tentaram me amparar, mas cada um tinha sua própria vida, sua própria família para cuidar. Raimundo filho virou motorista de caminhão e vivia na estrada. Lúcia casou-se com um comerciante e se mudou para São Luís. Marcos, o mais novo, era pedreiro e morava no outro lado da cidade. Eu fiquei na nossa casinha, a mesma que Zé construiu com as próprias mãos. Fiquei com as minhas lembranças, com a minha rotina e com uma solidão que às vezes parecia uma presença física, sentada na cadeira de balanço ao meu lado na varanda. Os dias eram todos iguais. Acordava antes do galo cantar, preparava meu café amargo e ia para o quintal, onde ficavam meus tanques de cimento. A água fria da manhã nos meus braços era um choque que me lembrava que eu ainda estava viva. O cheiro da terra molhada, o canto dos passarinhos, o sol nascendo por trás dos coqueiros. Eram pequenas alegrias que me mantinham de pé. As pessoas em Itapecuru Mirim me respeitavam, mas de uma distância segura. Eu era a viúva de Zé Raimundo, uma figura quase institucional na cidade. Cumprimentavam-me com um "bença, dona Veva", mas raramente se sentavam para conversar. Acho que a minha dor era visível demais, um lembrete constante da fragilidade da vida. Meu cunhado, Joaquim, irmão mais novo de Zé, foi quem mais se aproximou depois da morte do meu marido. Ele era diferente de Zé. Onde Zé era riso e abraço, Joaquim era silêncio e observação. Tinha um olhar pesado que parecia me medir, me avaliar. Casado, com filhos, era um homem considerado de bem na cidade, dono de uma pequena mercearia. "Veva, você não pode ficar assim, sozinha", ele dizia, aparecendo na minha porta com um saco de mantimentos ou um remédio novo que o farmacêutico tinha indicado para a minha pressão alta. "O Zé não ia querer te ver assim. Eu estou aqui para cuidar de você. Somos família." Eu, na minha ingenuidade, na minha carência, acreditava. Achava que era zelo, preocupação de cunhado. Ele se sentava na minha cozinha, tomava um café, falava do movimento na mercearia, dos problemas da cidade. E eu ouvia, grata por ter alguém com quem quebrar o silêncio opressor da casa vazia. Às vezes, ele trazia um chá de ervas que sua mulher, a Celeste, preparava. "É bom para acalmar os nervos, Veva, e ajuda a baixar a pressão. Tome um copo antes de dormir. Você vai ver, vai apagar como uma pedra." E eu tomava. O chá tinha um gosto amargo, terroso, mas de fato me fazia dormir. Dormia um sono pesado, sem sonhos, e acordava no dia seguinte com a cabeça latejando, sentindo-me mais cansada do que quando me deitara. Eu atribuía isso à idade, ao luto, ao trabalho pesado. Nunca, nem no meu pior pesadelo,
Eu poderia imaginar a escuridão que se escondia por trás daquela falsa gentileza, daquele cuidado que ele tanto fazia questão de demonstrar. Minha vida era um rio de águas paradas, e eu não sabia que, no fundo, um monstro se escondia, esperando o momento certo para emergir e me afogar. Eu era uma mulher simples, de luto, vivendo um dia de cada vez, alheia ao fato de que a maior provação da minha existência não estava no passado, com a morte do meu amor, mas à espreita, no futuro, vestida com o rosto de um amigo da família. No deserto que se tornara a minha vida emocional, uma flor improvável começou a brotar. O nome dela era Arlindo. Ele não era um príncipe encantado montado num cavalo branco. Era um rapaz de 30 e poucos anos, amigo do meu filho Marcos, com um sorriso fácil e mãos calejadas de trabalhar em construção, assim como as do meu filho. Eu o conhecia de vista há anos. Via-o na casa de Marcos, nas festas de São João, sempre educado, sempre me tratando com um respeito quase formal. Bença, Dona Veva. A senhora tá boa, Dona Veva. Para mim, ele era apenas um dos meninos, a geração dos meus filhos, um mundo distante do meu. Tudo mudou numa tarde chuvosa de setembro. A calha do meu telhado tinha entupido, e a água começara a vazar na minha cozinha, bem em cima do fogão a lenha. Liguei para Marcos, que estava trabalhando numa obra longe. Mãe, eu não posso ir agora, mas vou pedir pro Arlindo dar um pulo aí. Ele mora perto e entende disso. Meia hora depois, Arlindo apareceu na minha porta, encharcado, com uma escada debaixo do braço. Dona Veva, o Marcos me pediu para dar uma olhada no seu telhado. Enquanto ele subia e descia, desentupindo a calha com uma agilidade de gato, eu preparei um café fresco. Quando ele terminou, sujo de folhas e com o cabelo grudado na testa, ofereci-lhe uma xícara. Ele aceitou, e pela primeira vez, nós conversamos de verdade, não como a mãe de seu amigo e o rapaz, mas como duas pessoas. Ele me contou sobre seus sonhos de um dia ter sua própria firma de construção. Falou da mãe, que morava no interior, e de quem ele sentia muita falta. E ele me ouviu. Ouviu quando falei do Zé Raimundo, das saudades que eu sentia, da rotina solitária. Seus olhos, de um castanho quente, não me olhavam com pena, como os outros. Olhavam-me com interesse, com empatia. A senhora é uma mulher muito forte, Dona Veva, ele disse, ao final da conversa, segurando a xícara vazia com as duas mãos. Muito forte mesmo. Aquelas palavras tão simples me tocaram de um jeito que eu não sentia há décadas. Ele não via a velha, a viúva. Ele via a mulher. A visita para consertar a calha se tornou a primeira de muitas. Ele arrumava um pretexto. Uma lâmpada para trocar, uma porta que rangia, uma cerca para consertar. E a cada visita, a conversa se estendia. Descobrimos um no outro um refúgio. Ele, cansado da superficialidade das relações da sua idade. Eu, faminta por uma conexão humana que fosse além dos cumprimentos formais. Nossos encontros eram o nosso segredo. Aconteciam no final da tarde, quando a cidade mergulhava na preguiça do calor que amainava. Sentávamos na minha varanda dos fundos, de frente para o rio, escondidos do mundo. Ele me contava do seu dia, e eu lhe contava histórias do passado. Ele me fazia rir. Rir de verdade. Uma risada que vinha do fundo da alma, coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. Ele me trazia presentes simples. Uma manga madura que apanhou no pé, uma flor do campo que achou bonita, um CD de um cantor antigo que ele sabia que eu gostava, e eu retribuía com o que eu tinha de melhor. Meu cuidado. Fazia o bolo de fubá que ele adorava, remendava suas camisas de trabalho, ouvia seus desabafos. A linha entre amizade e algo mais começou a se apagar de forma sutil, natural. Lembro-me do dia em que ele estava me ajudando a carregar um cesto pesado de roupa molhada. Nossas mãos se tocaram. Foi um toque rápido, mas uma corrente elétrica percorreu meu braço. Olhamo-nos, e no silêncio que se seguiu, tudo foi dito. O abismo da idade, do julgamento da cidade, tudo desapareceu. Éramos apenas um homem e uma mulher. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu me olhei no espelho. O espelho velho e manchado do meu quarto. Eu não vi a velha de 60 e poucos anos. Vi Genoveva. Vi uma mulher com desejos, com sentimentos, com um coração que, apesar de tudo, ainda era capaz de bater mais forte. O nosso amor, se é que posso chamar assim, floresceu nesse jardim secreto, regado a café, conversas e olhares cúmplices.
Era um amor proibido, um amor que não tinha nome nem futuro, mas que para mim era a coisa mais viva e real que me acontecera desde a morte de Zé Raimundo. Arlindo me devolveu a sensação de ser mulher, de ser desejada, de ser vista. Eu sabia que era perigoso. Sabia o que as pessoas diriam se descobrissem. A viúva assanhada com o menino. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu decidi que a minha felicidade, mesmo que clandestina e passageira, valia o risco. Eu não imaginava que o verdadeiro perigo não estava nos olhos da cidade, mas nos olhos de alguém que, silenciosamente, observava tudo de perto, com um veneno que eu ainda não conseguia enxergar. A felicidade, principalmente a secreta, tem um brilho próprio. E as pessoas, especialmente em cidades pequenas como Itapecuru-Mirim, são como mariposas atraídas por qualquer luz diferente. Não demorou para que o brilho nos meus olhos e o sorriso constante nos meus lábios começassem a gerar sussurros. Você viu a Veva? Parece mais moça. Anda se cuidando mais, né? O luto deve ter passado. Dizem que tem um rapaz novo rondando a casa dela. Amigo do filho. Eu ouvia os cochichos na feira, no armazém, na porta da igreja. Fingia que não era comigo. Mantinha a cabeça erguida e seguia meu caminho. Mas por dentro, o medo era um bicho roendo minhas entranhas. O medo de que nosso segredo fosse exposto e nosso pequeno paraíso destruído. Arlindo sentia o mesmo. Nossos encontros se tornaram mais cuidadosos, mais breves. A espontaneidade deu lugar à cautela. Mas a distância forçada só parecia aumentar a intensidade do que sentíamos. O risco tornava tudo mais precioso. Foi nessa época que meu corpo começou a me dar sinais estranhos. Eu, que sempre tive um relógio no lugar do estômago, comecei a sentir enjoos matinais. O cheiro forte do sabão em pó, que por toda a vida fora meu perfume de trabalho, agora me revirava as entranhas. Sentia um cansaço que não era do trabalho, uma sonolência profunda que me derrubava no meio da tarde. No começo, ignorei. É a idade, Veva, eu dizia a mim mesma. O corpo começa a pregar peças. Atribuí os sintomas à minha pressão, ao calor, a qualquer coisa, menos a possibilidade que parecia tão absurda que chegava a ser ridícula. Mas os sinais continuaram, insistentes. Meus seios ficaram doloridos. Minha cintura, que sempre fora fina, começou a desaparecer. Eu conhecia aqueles sintomas. Conhecia-os de 3 vezes antes, há mais de 40 anos. Mas agora, aos 65 anos, era impossível. A natureza já tinha fechado essa porta para mim há muito tempo, ou assim eu pensava. A dúvida se instalou na minha mente como uma erva daninha. Eu me olhava no espelho, de lado, analisando a pequena curva que se formava no meu ventre. Seria inchaço? Gases? Ou seria vida? O conflito interno era uma tortura. Uma parte de mim, a parte racional, a mulher de 65 anos, ria da ideia. Era um delírio, um disparate. A outra parte, a mulher que se sentia viva e amada novamente, sentia um pânico misturado a uma faísca de esperança. Se fosse verdade, seria um milagre. Um filho de Arlindo, um pedaço do homem que me devolveu a alegria, mas também seria a minha sentença, a confirmação de tudo o que a cidade sussurrava, a vergonha para os meus filhos, a manchete de todas as fofocas por anos a fio. Como eu explicaria? Como eu enfrentaria o mundo? Passei semanas nessa angústia. Perdi o sono, emagrecia no rosto, mas a barriga continuava ali, teimosa. Arlindo percebeu minha aflição. O que você tem, Veva? Tá tão calada, tão distante, ele perguntou numa tarde, enquanto descascava uma laranja para mim na varanda. Eu não tive coragem de contar. Como eu poderia colocar esse peso sobre ele? Um homem jovem, com a vida inteira pela frente, amarrado a uma mulher mais velha e a um filho inesperado. O medo de perdê-lo era maior do que a necessidade de compartilhar meu fardo. Não é nada, meu bem. Coisa de velha. Menti, forçando um sorriso. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Seu olhar, no entanto, era de pura preocupação. A dúvida se tornou uma companheira constante. Cada enjoo, cada tontura, cada mudança no meu corpo era um ponto de interrogação. Eu estava presa entre a negação e o pavor. A lavadeira de mãos firmes, a mulher que enfrentou a viuvez e a solidão, agora se sentia uma menina assustada, perdida diante de um mistério que seu próprio corpo guardava. Foi num domingo, depois da missa, que a realidade me atingiu como um soco. Dona Carminha, a costureira mais antiga da cidade, uma senhora de olhos argutos, me parou na saída da igreja.
Ela me olhou de cima a baixo, um brilho de sabedoria e malícia nos olhos, e disse baixinho, para que só eu ouvisse: Veva, minha filha, ou você comeu um boi inteiro ou tá carregando uma bênção aí dentro. E pela minha experiência não me parece ser boi. Fiquei sem ar. O mundo girou. As palavras dela, ditas com a certeza de quem já viu de tudo nesta vida, derrubaram o último muro da minha negação. Era verdade. Contra todas as leis da lógica e da natureza, eu estava grávida. E o meu mundo, que eu achava que já tinha vivido todas as suas reviravoltas, estava prestes a virar de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Enquanto a semente da vida e da dúvida crescia dentro de mim, outra presença se tornava cada vez mais constante e de certa forma sufocante. A de Joaquim, meu cunhado, com a notícia velada da minha doença, os enjoos, o cansaço que eu tentava disfarçar. O seu papel de cuidador se intensificou. Ele parecia ter um sexto sentido para os meus momentos de maior fragilidade. Soube que você não anda bem, Veva, ele dizia, aparecendo na minha porta sem avisar, sempre com alguma coisa nas mãos. Um caldo de galinha, um vidro de vitaminas ou o famigerado chá de ervas da sua esposa. Celeste fez esse chá especial para você. É tiro e queda para enjoo e fraqueza. Eu, no meu estado de confusão e vulnerabilidade, aceitava, agradecia. Sentia-me culpada por desconfiar daquela bondade toda, mas havia algo nele que me deixava inquieta. Seus olhos não sorriam junto com a boca. Havia uma intensidade em seu olhar quando ele me observava, uma atenção que ia além da simples preocupação familiar. Ele notava tudo, o meu vestido um pouco mais folgado, a minha palidez, o jeito como eu respirava fundo para controlar uma náusea. Você precisa se cuidar, Veva. Já não é mais uma menina. Nessa idade, qualquer coisinha pode virar um problemão. Ele aconselhava, com uma voz falsamente paternal. Suas visitas coincidiam, de forma estranha, com os dias em que eu me sentia pior. Eram nesses dias que ele mais insistia no chá. Beba tudo, cunhada. É pro seu bem. Vai te fazer dormir como um anjo e acordar renovada. O efeito do chá era sempre o mesmo. Um torpor pesado, uma névoa que se instalava na minha mente, seguida por um sono de pedra, do qual eu emergia horas depois, grogue, com a boca seca e a memória das últimas horas embaçada, como um sonho ruim do qual eu não conseguia me lembrar. Deve ser forte mesmo esse remédio, eu pensava, atribuindo a sensação à mistura de ervas. Comecei a notar um padrão sutil, mas perturbador. Joaquim parecia querer me isolar. Se uma vizinha vinha me visitar, ele logo aparecia, com uma desculpa qualquer, e ficava por perto, tornando a conversa tensa, até que a visita ia embora. Se meu filho Marcos ligava, ele atendia o telefone, dizendo que eu estava descansando e que não era bom me incomodar. Deixa que eu cuido dela, meu filho. Sua mãe é teimosa, mas eu estou de olho. Eu o ouvi dizer a Marcos uma vez. Suas ações eram disfarçadas de um cuidado excessivo, quase obsessivo. Ele controlava o que eu comia, os remédios que eu tomava, as pessoas com quem eu falava, e eu, fraca e assustada com a gravidez secreta, deixava. Era mais fácil. Eu não tinha energia para brigar, para questionar. Parte de mim se sentia grata por não estar completamente sozinha. Que tola eu fui. Eu não estava sendo cuidada. Estava sendo enjaulada. Um dia, Arlindo veio me ver. Era um final de tarde, e eu não esperava por ele. Joaquim estava na minha cozinha, preparando um dos seus chás. Quando ele viu Arlindo entrando pelo portão dos fundos, seu rosto se fechou numa máscara de hostilidade fria. "O que esse rapaz quer aqui?" ele perguntou, a voz baixa e dura. "Ele veio me ajudar com uma coisa na horta", gaguejei. Joaquim se postou na porta da cozinha, bloqueando a passagem, um muro de carne e osso. "A Veva não está bem, rapaz. Ela precisa de descanso. Volte outro dia." Arlindo, sem entender a situação, olhou de Joaquim para mim confuso. "Mas eu só vim dar um oi. Ela não pode receber visitas. Ordem do médico", mentiu Joaquim, com uma autoridade que não possuía. O clima ficou pesado. Arlindo, sempre respeitoso, acabou cedendo. "Tudo bem, então. Melhoras, dona Veva", ele disse, e foi embora, lançando-me um olhar preocupado por cima do ombro. Naquela noite, a sensação de estar presa se tornou quase insuportável. Eu bebi o chá que Joaquim me ofereceu, mais por hábito e exaustão do que por vontade. Enquanto a sonolência me dominava, a última coisa que vi foi o rosto de Joaquim,
me observando da cadeira em frente à minha cama. Havia um brilho estranho em seus olhos, uma satisfação que me gelou a alma, mesmo sob o efeito do sedativo. Aquilo não era cuidado, era posse, era controle. Eu estava me tornando prisioneira na minha própria casa, e o meu carcereiro era o homem que todos viam como meu protetor. A névoa do chá me impedia de ver com clareza, mas no fundo da minha consciência, uma pequena luz de alarme começava a piscar, um aviso tardio de que o perigo que eu tanto temia não estava lá fora, nos julgamentos do mundo, mas ali, dentro das minhas paredes, servindo-me uma xícara de chá envenenado de falsas intenções. Os dias se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. A certeza da gravidez era um sol a pino na minha cabeça, e a sombra de Joaquim, uma nuvem escura que me seguia por toda a casa. Eu não podia mais adiar. Precisava ouvir da boca de um médico. Precisava saber se estava tudo bem com a vida que crescia em mim. Apesar de tudo, criar coragem para ir ao posto de saúde foi uma batalha. Tive que inventar uma desculpa para Joaquim, dizer que ia à feira mais cedo, para conseguir escapar do seu olhar vigilante. Meu coração batia acelerado a cada esquina, com medo de encontrá-lo, de ser descoberta. Parecia que eu estava cometendo um crime, quando tudo o que eu queria era cuidar de mim mesma. O posto de saúde cheirava a álcool e a desespero. Sentei-me no banco de plástico duro, rodeada por mães jovens com seus filhos no colo, e me senti um peixe fora d'água. Os olhares curiosos pesavam sobre mim. Uma avó na fila do ginecologista. Eu podia ouvir os pensamentos deles. O doutor. Ângelo era um homem jovem, recém-chegado à cidade, com um olhar gentil e profissional que me acalmou um pouco. Quando entrei em seu consultório, as palavras não saíam. Eu apenas me sentei e comecei a chorar. Um choro silencioso, de pura exaustão e medo. Ele esperou pacientemente. Empurrou uma caixa de lenços na minha direção e disse: Dona Genoveva, não é? Respire fundo. O que quer que seja, vamos resolver juntos. Com a voz embargada, contei tudo. A minha idade, os sintomas, a minha suspeita absurda. Ele me ouviu sem um pingo de julgamento, anotando tudo no seu prontuário. Quando terminei, ele me examinou e, por fim, pediu um exame de sangue. A espera pelo resultado foi a mais longa da minha vida. Voltei para casa e para a vigilância de Joaquim, que me interrogou sobre a minha demora. Menti. Disse que encontrei uma amiga e fiquei de prosa. Ele pareceu não acreditar, mas deixou passar. 2 dias depois voltei ao posto. Doutor. Ângelo me chamou para a sua sala e fechou a porta. Ele tinha um sorriso no rosto. Parabéns, dona Veva. A senhora está de fato grávida. E pelos meus cálculos, de umas 12 semanas. Ouvir a confirmação foi como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Era real. Eu não estava louca. A alegria de saber que uma vida florescia em mim se misturou ao pânico avassalador do "e agora?", mas a surpresa maior ainda estava por vir. Ele me levou para a sala de ultrassom, um aparelho que eu nunca tinha visto na vida. Enquanto ele passava aquele gel frio na minha barriga e deslizava o aparelho, eu prendia a respiração. Então, na tela preta e branca, eu vi 2 pequenas manchas pulsando, 2 corações. Dona Veva, disse o doutor Ângelo, com a voz cheia de espanto e admiração. A senhora não está esperando um bebê. A senhora está esperando 2. São gêmeos. Gêmeos. A palavra ecoou na sala. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Era um milagre dobrado. Uma loucura dobrada. Aos 65 anos, eu seria mãe de gêmeos. Era uma notícia tão extraordinária, tão fora da curva, que por um momento o medo desapareceu, dando lugar a um sentimento de assombro. Saí do posto de saúde flutuando. Gêmeos. Meus filhos com Arlindo. A prova viva do nosso amor secreto. A notícia me deu uma força que eu não sabia que tinha. Decidi que não podia mais esconder isso dele. Ele merecia saber. Ele tinha o direito de saber que seria pai. Pai de 2. Naquela noite, deitada na minha cama, com a mão sobre o ventre ainda discreto, eu senti pela primeira vez o que era ser mãe novamente depois de tanto tempo. Um amor protetor, feroz, que me dizia que eu precisava lutar por aquelas 2 vidinhas, não importava o que o mundo dissesse, não importava o quão difícil fosse o caminho. Eu precisava contar para Arlindo. Precisava vê-lo, sentir seu abraço, compartilhar com ele aquele milagre assustador e maravilhoso. Eu faria isso no dia seguinte.
Iria até a obra onde ele trabalhava, longe dos olhos de Joaquim, e lhe contaria a novidade que mudaria nossas vidas para sempre. Mal sabia eu que o destino, ou talvez a maldade de um homem, já tinha outros planos, e que o meu sonho de construir uma família com Arlindo estava prestes a se transformar em um pesadelo de abandono e solidão. Com o segredo dos gêmeos pulsando dentro de mim, uma nova urgência tomou conta do meu ser. Eu precisava de Arlindo. Não apenas para compartilhar a notícia, mas porque, de repente, a ideia de enfrentar tudo aquilo sozinha parecia um fardo pesado demais para os meus ombros já cansados. No dia seguinte à consulta, bolei um plano para escapar da vigilância de Joaquim. Disse que precisava ir a um povoado vizinho comprar uma linha especial para um bordado, uma mentira plausível o suficiente para me garantir algumas horas de liberdade. Ele me olhou com desconfiança, mas acabou concordando, depois de me fazer prometer que não demoraria e não pegaria sol forte. Peguei o ônibus que passava na estrada principal, o coração aos pulos. O trajeto até a obra onde Marcos e Arlindo estavam trabalhando parecia interminável. A cada solavanco do veículo, eu ensaiava a conversa na minha cabeça. Arlindo, preciso te contar uma coisa. Nós vamos ter um filho. Na verdade, 2. Eu imaginava seu rosto, a surpresa, talvez o susto inicial, mas depois, o sorriso. Eu me agarrava à imagem daquele sorriso. Quando finalmente cheguei ao local, um terreno enorme onde um condomínio estava sendo erguido, o sol do meio-dia castigava. O barulho de serras e martelos era ensurdecedor. Procurei por ele entre os trabalhadores, mas não o encontrei. Vi meu filho Marcos em cima de um andaime e o chamei. Ele desceu, surpreso ao me ver ali. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui nesse sol? Aconteceu alguma coisa? Não, meu filho. Eu só vim falar com o Arlindo. Você ouviu? A expressão de Marcos mudou. Ele coçou a cabeça, desconfortável. O Arlindo? Ué, ele não falou com a senhora? Falou o quê? Perguntei, um frio começando a se espalhar pelo meu estômago. Ele foi embora, mãe. Ontem de manhã. Disse que arrumou um emprego melhor numa plataforma de petróleo, lá pro lado do Rio de Janeiro. Pegou as coisas dele e sumiu. Nem se despediu direito da gente. Deixou até umas ferramentas para trás. As palavras de Marcos caíram sobre mim como um balde de água gelada. Embora. Sumiu. As palavras ecoavam na minha cabeça, abafando o som da construção. Não podia ser. Ele não faria isso. Não sem falar comigo, não sem uma despedida. Mas ele não disse nada? Não deixou nenhum recado? Minha voz era um fio. Nada. Foi tudo muito de repente. Um dia ele estava aqui, no outro sumiu. Achei estranho, mas o Arlindo é assim mesmo, meio bicho do mato. Quando bota uma coisa na cabeça. Voltei para casa no ônibus seguinte, mas a viagem foi diferente. Eu não via a paisagem, não sentia o calor. Eu estava num vácuo, um lugar frio e silencioso onde a esperança tinha acabado de morrer. A imagem do sorriso de Arlindo foi substituída por um buraco negro de incertezas. Ele teria descoberto sobre a gravidez? Alguém contou? Seria por isso que ele fugiu? A ideia era uma faca se cravando no meu peito. Ele teria me abandonado, a mim e aos nossos filhos, por medo? O homem doce e atencioso que me devolveu a vida teria se revelado um covarde? Cheguei em casa e fui direto para o meu quarto. Tentei ligar para o celular dele, o número que eu sabia de cor. Caixa postal. Tentei de novo. E de novo. Nada. Era como se ele tivesse sido apagado da face da terra. Os dias que se seguiram foram os piores. A cada carro que passava na rua, a cada batida no portão, meu coração saltava na esperança de que fosse ele, voltando para explicar, para dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Mas ele não voltou. O desaparecimento de Arlindo era a arma que a cidade precisava para confirmar todas as suas suspeitas. A história se espalhou como fogo em palha seca. O rapaz novo que rondava a casa da viúva tinha sumido no mundo. O que mais precisava ser dito? A narrativa estava pronta. Ele a engravidou e fugiu. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Grávida de gêmeos aos 65 anos. Abandonada pelo homem que eu amava e julgada por uma cidade inteira. A força que eu sentia ao sair do consultório médico se esvaiu, dando lugar a um desespero profundo. E em meio a toda essa escuridão, a figura de Joaquim se tornou ainda mais presente. Ele parecia satisfeito. Havia um brilho de triunfo em seu olhar quando ele me servia o chá da noite. Não se preocupe com nada, Veva, ele dizia, com sua voz macia e venenosa. Aquele moleque não te merecia. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui.
Eu vou cuidar de você e dessa criança, ou crianças, seja lá o que for. Família é para isso. Naquele momento, eu odiei a palavra família. E pela primeira vez, uma suspeita terrível, ainda sem forma, começou a nascer na minha mente. A partida de Arlindo fora repentina demais, conveniente demais. E o único que parecia feliz com isso era Joaquim. A barriga crescia, e com ela, o meu isolamento. O desaparecimento de Arlindo tinha sido a sentença final do Tribunal da Opinião Pública de Itapecuru Mirim. Eu era a velha tola, enganada e abandonada. As pessoas já não cochichavam, falavam abertamente. Quando eu saía na rua, o que era raro, sentia os olhares como pedras. As conversas cessavam à minha passagem, e eu ouvia as risadinhas quando já estava de costas. Meus filhos, que moravam longe da fofoca diária, vieram me visitar quando a notícia chegou até eles. A reação foi uma mistura de choque, preocupação e uma ponta de vergonha que eles tentavam disfarçar. Raimundo Filho, meu primogênito, o mais pragmático, sentou-se à mesa da cozinha, o rosto vincado de preocupação. Mãe, pelo amor de Deus, nessa idade? E com um sujeito que some no mundo? Como a senhora foi se meter numa coisa dessas? Lúcia, minha filha, chorou. O que as pessoas vão pensar, mamãe? E a sua saúde? A senhora tem noção do risco? Marcos, o mais novo e amigo de Arlindo, era o mais confuso. Eu não entendo, mãe. O Arlindo, ele não parecia ser esse tipo de cara. Fugir assim, não faz sentido. Eu não conseguia explicar. Não conseguia descrever o amor que senti, a alegria que ele me trouxe. Naquele contexto, tudo soava patético. Então, eu me calei. Apenas disse que tinha acontecido e que eu ia ter os meus filhos, com ou sem o apoio deles ou de quem quer que fosse. Eles me amavam, eu sabia, mas não me entendiam. E a falta de compreensão deles era mais uma camada de solidão no fardo que eu carregava. Com o mundo exterior se tornando cada vez mais hostil, minha casa se tornou minha fortaleza e minha prisão. E Joaquim, meu carcereiro disfarçado de anjo da guarda. Sua presença era constante. Ele fazia as compras, lidava com os recados, filtrava as visitas. Para o mundo, ele era o cunhado exemplar, amparando a irmã viúva numa situação delicada. Para mim, ele era uma sombra que eu não conseguia dissipar. A gravidez avançava com todas as dificuldades que a minha idade impunha. Inchaço, dores nas costas, a pressão que subia e descia, e o chá de Joaquim continuava sendo meu sonífero noturno. Eu já não questionava. Estava cansada demais. A névoa mental que ele provocava era quase um alívio, uma fuga da minha realidade dolorosa. As noites eram as piores. Acordava sobressaltada, com a sensação de que não estava sozinha no quarto. Às vezes, sentia um cheiro estranho, um perfume masculino que não era o meu. Via vultos no escuro, mas quando acendia a luz, não havia nada. Atribuía tudo aos sonhos estranhos da gravidez, aos remédios, ao meu estado emocional abalado. Joaquim cuidava de tudo com uma eficiência assustadora. Quando precisei de um enxoval, ele apareceu com sacolas cheias de fraldas, macacões e mantas. Celeste e eu compramos. É o mínimo que podemos fazer. Ele montou os 2 berços que o Dr. Ângelo conseguiu de doação. Ele pintou o quartinho. Cada gesto de bondade era como um tijolo a mais no muro que me cercava. Eu me sentia impotente, infantilizada. A mulher forte que criou 3 filhos sozinha agora dependia do cunhado para tudo. E ele parecia saborear cada momento da minha dependência. Tá vendo, Veva? O mundo pode te virar as costas, mas a família de verdade, a do seu Zé, nunca vai te abandonar. Ele disse um dia, enquanto ajeitava um travesseiro nas minhas costas. Sua mão pousou no meu ombro e ficou ali por um instante a mais do que o necessário. Senti um arrepio de repulsa. Afastei-me, disfarçando. Obrigada, Joaquim. Ele sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Não precisa agradecer, cunhada. Eu faço com gosto. O peso do mundo estava nos meus ombros, nas minhas costas, no meu ventre. O peso dos bebês, o peso da solidão, o peso do julgamento, o peso da gratidão forçada a um homem que, cada vez mais, me causava uma sensação de pavor que eu não conseguia nomear. Eu estava afundando lentamente, e a mão que se estendia para me salvar era a mesma que me empurrava para o fundo. Em meio à névoa de cansaço, hormônios e dos chás de Joaquim, a minha mente lutava para encontrar clareza,
Eram pequenos flashes, detalhes fora do lugar, que começaram a furar o véu da minha apatia. A suspeita, antes uma sombra disforme no canto do olho, começou a ganhar contornos, mesmo que ainda embaçados. O primeiro incidente aconteceu numa madrugada. Acordei com uma sede avassaladora, a boca seca como o sertão. Levantei-me com dificuldade, o peso da barriga me desequilibrando, e fui até a cozinha beber um copo d'água. A casa estava em silêncio, apenas o som da geladeira antiga zumbindo. Quando passei pela sala, vi a porta da frente. Não estava apenas fechada, estava trancada por dentro, com a chave na fechadura. O detalhe é que eu nunca trancava a porta por dentro. Zé Raimundo me ensinou a deixar a chave do lado de fora do tambor, para o caso de uma emergência. Era um hábito de uma vida inteira. Fiquei parada, olhando para a chave. Tinha certeza absoluta de que não a deixara ali. Joaquim tinha saído mais cedo naquela noite, por volta das 9. Ele teria voltado? Por quê? Um frio percorreu minha espinha. Verifiquei o resto da casa. Tudo parecia no lugar. Tentei me convencer de que eu mesma tinha trancado. E no meu estado não me lembrava. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. Alguns dias depois, outra peça estranha se encaixou nesse quebra-cabeça. Eu estava procurando um novelo de lã no fundo do meu guarda-roupa, um móvel antigo e pesado que pertencera à minha mãe. Ao remexer numa caixa de guardados, encontrei uma camisa de trabalho masculina, suja de graxa, que definitivamente não era minha nem pertencera a Zé Raimundo. E eu a reconheci. Era a camisa que Arlindo usava no dia em que veio consertar a minha calha, a primeira vez que conversamos de verdade. Lembro-me de ter dito que a lavaria para ele, mas com a correria dos nossos encontros secretos, acabei esquecendo. O coração me deu um salto. Ele a esquecera aqui. Mas o estranho foi que, junto com o cheiro de mofo da caixa, senti um cheiro familiar e recente. O mesmo perfume amadeirado forte que, às vezes, eu sentia no meu quarto durante a noite. O perfume que Joaquim usava. Por que o cheiro dele estaria numa caixa de guardados no meu quarto? Teria ele mexido nas minhas coisas? A ideia me enojou. Peguei a camisa de Arlindo e a guardei em outro lugar, um esconderijo só meu. Era o último pedaço que me restava dele, e senti um impulso feroz de protegê-lo. O ponto de virada, no entanto, foi uma conversa que ouvi sem querer. Eu estava descansando no meu quarto, a porta entreaberta. Joaquim estava na sala, falando ao telefone. Ele achava que eu estava dormindo, dopada pelo chá que me dera mais cedo. Mas naquele dia, eu tinha derramado metade da xícara na pia sem que ele visse, sentindo-me mais desperta do que o habitual. A voz dele era baixa, irritada. Eu já te disse que não é para você me ligar aqui. Quer estragar tudo? Não. Ela não desconfia de nada. Acha que o bonitão fugiu? Sim. Eu dei um jeito nele. O recado foi bem dado. Ele não volta a botar os pés em Itapecuru-Mirim tão cedo. Fique quieto e espere o seu dinheiro. Não. Não me ligue mais. Ele desligou bruscamente. Fiquei paralisada na cama, o sangue gelado nas veias. De quem ele estava falando? O bonitão fugiu. Dei um jeito nele. O recado foi bem dado. Só podia ser Arlindo. Joaquim não tinha apenas se aproveitado do desaparecimento de Arlindo. Ele o tinha causado. Ele o tinha ameaçado, o forçado a ir embora. Aquele cuidado todo, o isolamento, a vigilância, não era zelo, era uma estratégia. Ele estava limpando o terreno. Mas por quê? Ciúmes de cunhado? Preocupação com a honra da família? Não, era algo mais sombrio. Algo que ainda estava escondido na névoa dos meus sonos induzidos. Naquela noite, quando ele me trouxe o chá, eu o aceitei com um sorriso. Obrigada, Joaquim. Você é um anjo na minha vida. Mas enquanto ele me observava beber, meus olhos estavam abertos. Eu estava acordada. E pela primeira vez, eu não via um cuidador. Eu via um predador. O fiapo de suspeita tinha se tornado um fio grosso e resistente, e eu sabia que precisava puxá-lo, mesmo que doesse, para descobrir a verdade terrível que ele escondia na outra ponta. O final da gravidez foi uma provação. Meu corpo, aos 65 anos, protestava contra a carga dupla que carregava. Cada movimento era um esforço. Cada noite, uma batalha por uma posição confortável para dormir. Dr. Ângelo me acompanhava de perto, monitorando minha pressão e a saúde dos bebês com uma dedicação que me comovia. Ele era uma das poucas luzes na minha escuridão. A bolsa estourou numa noite de lua cheia, 2 semanas antes do previsto. A dor me rasgou ao meio.
Uma dor antiga e familiar, mas agora amplificada pela idade e pelo medo. Foi Joaquim quem me levou ao hospital. Durante todo o trajeto, ele segurava a minha mão, dizendo palavras de encorajamento. Calma, Veva. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui com você. A sua presença, que antes me sufocava, agora, na hora do desespero, era um apoio paradoxal que eu aceitei, mesmo com a semente da desconfiança florescendo em mim. O parto foi difícil, uma cesariana de emergência. Lembro-me de flashes, a luz forte sobre o meu rosto, as vozes apressadas dos médicos e enfermeiros, a picada da anestesia nas minhas costas, e depois, o choro. Primeiro, um choro forte, agudo, e logo em seguida, outro, um pouco mais fraco. Meus filhos, meus meninos. Antes que a anestesia me apagasse por completo, a enfermeira trouxe os dois embrulhados em mantas azuis e os colocou perto do meu rosto. Eram tão pequenos, tão enrugados, com tufos de cabelo preto e a pele avermelhada. Naquele instante, todo o sofrimento, todo o julgamento, toda a solidão desapareceram. Havia apenas amor. Um amor tão avassalador, tão puro, que transbordou em lágrimas que eu não tinha mais forças para segurar. Eu os chamei de Mateus e Lucas. Acordei horas depois no quarto do hospital, sentindo-me como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Joaquim estava sentado numa cadeira ao lado da cama, dormindo. Quando me mexi, ele despertou num sobressalto. Veva, você acordou. Como se sente? Ele perguntou, a preocupação estampada no rosto. Os meninos estão no berçário. São lindos, fortes. Puxaram aos Tavares. Aquela última frase me causou um arrepio. Ele já os tomava como parte da sua família, da família de Zé. Os dias seguintes no hospital foram um borrão de dor, cansaço e uma felicidade imensa. Aprender a amamentar 2 de uma vez, as trocas de fraldas, as noites em claro. Meus outros filhos vieram, emocionados ao verem os irmãos. A vergonha deu lugar ao encanto. Eram seus irmãos, afinal. Sangue do seu sangue. Dr. Ângelo passava todos os dias para me ver. Ele era mais do que um médico. Tornou-se um amigo. Admirava a minha força, a minha resiliência. A senhora é um milagre, dona Veva. A senhora e esses 2 garotos. No dia da alta, enquanto a enfermeira fazia os últimos exames nos bebês, Dr. Ângelo me chamou para a sua sala. A expressão em seu rosto não era a de sempre. O sorriso gentil tinha sido substituído por uma seriedade que me deixou apreensiva. Sente-se, dona Veva. Precisamos conversar, ele disse, fechando a porta. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Eles não estão bem? Não. Eles estão perfeitamente saudáveis. A questão é outra. É delicada. Ele hesitou, procurando as palavras. Como é procedimento padrão, fizemos exames de sangue completos nos bebês e em você. Tipagem sanguínea, compatibilidade, essas coisas. E durante os exames, nós também fazemos uma análise genética básica para despistar qualquer doença congênita. Eu não estava entendendo onde ele queria chegar. Dona Veva, ele continuou, olhando diretamente nos meus olhos. Os exames mostraram algo inesperado. Eu sei que a situação é complicada, mas eu tenho o dever de lhe informar. Baseado nos marcadores genéticos dos seus filhos, é cientificamente impossível que o pai seja o rapaz que a senhora mencionou, o Arlindo. O mundo parou. As palavras dele zumbiam nos meus ouvidos como um enxame de abelhas. Impossível. Como assim? Impossível. Não. O senhor deve estar enganado. Houve algum erro no laboratório. Gaguejei, o chão sumindo sob os meus pés. Nós repetimos os exames 3 vezes. Não há erro. O DNA dos meninos não tem compatibilidade com o tipo genético que seria esperado do pai que a senhora indicou, baseado nos traços familiares dele que conhecemos na região. Eu senti o ar me faltar. Se não era Arlindo, então quem? O pânico começou a me sufocar. Minha gravidez, o meu milagre, de repente se tornaram um mistério aterrorizante. Mas, se não é ele, então quem é o pai? Sussurrei, a voz trêmula. Dr. Ângelo respirou fundo. Seus olhos eram pura compaixão. É aqui que a situação se torna ainda mais complexa. Os exames são muito claros. O pai biológico compartilha uma linhagem genética muito próxima à do seu falecido marido. Gelo, foi o que senti. Um gelo que começou na nuca e desceu pela minha espinha, paralisando cada músculo do meu corpo. A linhagem genética de Zé Raimundo, a família Tavares. E então, como um relâmpago numa noite escura,
Tudo se iluminou. A chave na porta, a camisa com o cheiro dele, a conversa ao telefone, o controle, o isolamento e o chá. O maldito chá que me fazia dormir como uma pedra, todas as noites. O que eu sentia como vultos no meu quarto não eram sonhos. O cheiro que eu sentia não era imaginação. As minhas noites não eram de sono, eram de violação. O rosto de Joaquim surgiu na minha mente. Não o do cunhado prestativo, mas o de um monstro. Um monstro que tinha me roubado o corpo, a dignidade, a história. Os meus filhos, os meus meninos, não eram fruto do amor. Eram fruto do crime mais sórdido e silencioso. A alvorada do meu pesadelo tinha chegado, e o sol que nascia não trazia luz, mas a certeza de que a minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado de ser incendiada. O consultório do Dr. Ângelo encolheu ao meu redor. As paredes brancas pareciam se fechar sobre mim. O cheiro de álcool me sufocava. Eu não conseguia respirar. A revelação pairava no ar, venenosa e irrefutável. Linhagem, próxima, repeti, a palavra arranhando minha garganta seca. Minha mente se recusava a processar, a formar a imagem, a dar o nome. Dr. Ângelo assentiu, o rosto marcado pela dificuldade daquela conversa. Ele sabia o peso do que estava dizendo. Sim, Dona Veva. Um parente de primeiro grau do seu falecido marido. Um irmão. Zé Raimundo só tinha um irmão vivo. Joaquim. O nome explodiu na minha cabeça. Não como um pensamento, mas como uma bomba. Joaquim. O cuidador. O protetor. O cunhado zeloso. O monstro. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas e confusas, se encaixaram com uma clareza brutal e devastadora. A insistência no chá. O sono pesado, quase comatoso. As manhãs em que eu acordava sentindo o corpo dolorido, a mente em farrapos, uma sensação de violação que eu atribuía aos pesadelos. A maneira como ele afastou Arlindo, não por ciúmes, mas para garantir que o seu crime permanecesse oculto, para que a culpa recaísse sobre um homem inocente. Tudo era um plano doentio, meticulosamente executado. Ele não estava cuidando de mim, estava me preparando, me dopando, me transformando num objeto para satisfazer a sua monstruosidade, noite após noite, no silêncio da minha própria casa. Eu me curvei na cadeira. O som que saiu da minha boca foi um gemido de animal ferido. Era uma dor que não era física, mas que rasgava a alma. A dor da traição mais profunda. A dor da inocência roubada, não a da juventude, mas a da velhice, da confiança, da família. Ele me dava um chá, consegui dizer, entre soluços. Toda noite, dizia que era para a minha pressão. Eu dormia tão pesado. Os olhos de Dr. Ângelo se encheram de uma fúria contida. Dona Veva, isso é muito grave. O que a senhora está me dizendo configura um crime hediondo. Nós precisamos ir à polícia. Polícia. A palavra soou vazia. Que polícia? A polícia de Itapecurumirim, onde o delegado era compadre de Joaquim, onde Joaquim era o seu Joaquim do armazém, um homem de bem, pilar da comunidade. E eu era a viúva velha e desequilibrada que engravidou de um rapaz que fugiu. Quem acreditaria em mim? Seria a minha palavra contra a dele. E a minha palavra, naquele momento, parecia não valer nada. Não, eu disse, a voz subitamente firme, o choro cessando. A dor estava se transformando em outra coisa. Uma brasa de raiva, fria e cortante, começava a queimar dentro de mim. A polícia não, ainda não. Dr. Ângelo me olhou, confuso. Mas, Dona Veva, um homem como esse não pode ficar impune. E não vai, respondi, levantando a cabeça e o encarando. Pela primeira vez, eu não era a vítima frágil. Eu era uma mulher que tinha acabado de descobrir a verdadeira face do seu inimigo. Ele não vai ficar impune. Mas isso tem que ser do meu jeito, na minha hora. Eu precisava de provas. A minha palavra não bastava, mas a ciência não mentia. Doutor, eu disse, a mente trabalhando rápido, afiada pela adrenalina da raiva. Esse exame de DNA, ele é uma prova, não é? É uma prova irrefutável, ele confirmou. E seria possível fazer um exame comparando o DNA dos meus filhos com o dele, com o de Joaquim, sem que ele saiba? Dr. Ângelo pensou por um momento. Seria difícil, mas não impossível. Precisaríamos de uma amostra de DNA dele. Um fio de cabelo, um copo que ele usou, qualquer coisa.
Eu tenho contatos num laboratório de confiança em São Luís. Eu poderia ajudar. Um plano começou a se formar na minha mente. Um plano arriscado, perigoso, mas era o único caminho que eu via. Eu não queria apenas justiça legal. Eu queria mais. Eu queria que a máscara dele caísse na frente de todos que o admiravam. Eu queria que a verdade fosse exposta não numa sala de tribunal fria, mas no coração da nossa cidade, para que ninguém nunca mais pudesse duvidar da minha história. Saí do consultório do Dr. Ângelo sentindo-me outra mulher. A Veva frágil e confusa tinha ficado para trás, naquela cadeira. A mulher que caminhava pelo corredor do hospital, de volta para os seus filhos, era uma leoa. Meus filhos não eram a prova do meu erro, nem da minha vergonha. Eles eram a prova do crime dele. E eu usaria essa prova para destruí-lo. Quando cheguei ao quarto, Joaquim estava lá, ninando um dos meus bebês. Olha só, Veva, o Lucas tem o meu nariz, ele disse sorrindo. Eu sorri de volta, um sorriso gelado que não alcançou meus olhos. É mesmo, Joaquim? Que coincidência. Ele não percebeu a mudança em mim. Ele ainda via a viúva fraca e dependente. E era exatamente isso que eu queria. A minha fragilidade seria a minha camuflagem. E por baixo dela, a minha vingança estava apenas começando a ser tecida. Voltar para casa foi como entrar na cena de um crime. Um crime que continuava acontecendo. Cada canto da minha casa, antes meu refúgio, agora estava contaminado pela lembrança do que eu não sabia ter acontecido ali. O meu quarto, a minha cama, não eram mais meus. Eram testemunhas silenciosas da minha violação. Os primeiros dias foram uma tortura interna. Eu tinha que sorrir para Joaquim, agradecer sua ajuda, enquanto por dentro eu gritava. O grito era silencioso, mas ensurdecedor. Um grito de raiva, de nojo, de impotência. Como eu pude ser tão cega? Como pude deixar esse homem entrar na minha vida, na minha casa, no meu corpo, de forma tão sorrateira? Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Via uma mulher marcada, não pela idade, mas pela traição. E então eu olhava para os meus filhos, para Mateus e Lucas, dormindo serenamente nos seus berços, e o meu mundo se dividia. Eles eram a prova viva da violência que sofri, mas também eram a única coisa pura e boa que restava. Eram meus. Independentemente de como foram concebidos, eles eram meus filhos. E o amor que eu sentia por eles era a minha única âncora no meio daquele furacão. Passei noites em claro, não mais pelo desconforto da gravidez, mas pela agonia da verdade. Relembrava cada visita de Joaquim, cada palavra, cada gesto. O que antes parecia cuidado, agora se revelava manipulação. O zelo era controle. A preocupação era posse. Ele tinha me estudado, encontrado minhas fraquezas, a solidão, a carência, o medo da idade, e as usado contra mim. A lembrança do chá me assombrava. Quantas noites, quantas vezes ele se aproveitou do meu sono induzido. A memória era um borrão, uma névoa, exatamente como ele planejara. A falta de lembranças claras era talvez a parte mais cruel da sua tortura psicológica. Ele não me roubou apenas o corpo, roubou-me a memória, deixando-me com a dúvida e a autocondenação. Um dia, enquanto limpava a casa, encontrei o pequeno frasco de vidro onde ele guardava as ervas do chá. Ele o esquecera na prateleira da cozinha. Peguei o frasco, o coração martelando. O cheiro amargo e terroso me embrulhou o estômago. Numa fúria súbita, fui até o quintal e joguei todo o conteúdo do frasco no fogo do fogão a lenha. Observei as ervas queimarem, estalando, virando cinzas. Era um gesto pequeno, simbólico, mas me deu uma sensação de poder que eu não sentia há muito tempo. Eu estava começando a retomar o controle. Meu maior desafio era manter a máscara de normalidade. Joaquim continuava sua rotina de bom cunhado. Trazia as compras, ajudava com os bebês, sentava-se na minha cozinha para tomar café. E eu atuava. Representava o papel da viúva grata, da mulher frágil que precisava dele. Você é um santo, Joaquim, eu dizia, a voz doce, enquanto por dentro meu estômago se revirava. Não sei o que seria de mim e desses meninos sem você. Ele absorvia os elogios, vaidoso. Que isso, Veva? Faço por obrigação, pela memória do meu irmão. A menção a Zé Raimundo era como sal na ferida. Como ele ousava? Como ele ousava manchar a memória do próprio irmão com a sua sujeira? Cada sorriso que eu lhe dava, cada palavra de agradecimento,
Era um tijolo na construção da minha vingança. Eu o observava, estudava seus hábitos, suas fraquezas. O seu ego era a maior delas. Ele se via como o patriarca, o salvador. E era essa imagem que eu iria despedaçar. O grito que eu guardava na garganta não podia sair ainda. Eu precisava ser paciente, ser inteligente. A minha dor se transformou em combustível. A minha humilhação, em estratégia. Eu não ia desmoronar. Eu ia lutar. Por mim. Pela memória do meu marido. E, acima de tudo, pelos meus filhos, que mereciam uma mãe que não fosse uma vítima, mas uma guerreira. O silêncio era a minha arma, a minha casa, o meu campo de batalha. E eu esperaria o momento certo para dar o meu grito. E quando eu o desse, o mundo inteiro iria ouvir. A vida dupla se tornou a minha nova realidade. Para o mundo, e especialmente para Joaquim, eu era a mesma Veva de sempre. Talvez um pouco mais cansada pela rotina com os gêmeos, mas profundamente grata pela ajuda do cunhado. Por dentro, eu era uma estrategista, uma caçadora esperando o momento certo para atacar. Meu primeiro objetivo era conseguir a amostra de DNA de Joaquim, a prova final que Dr. Ângelo precisava. E para isso, eu precisava manter a máscara da normalidade intacta. Qualquer sinal de desconfiança da minha parte o colocaria em alerta, e eu não podia me dar a esse luxo. Passei a observá-lo com uma atenção clínica. Cada movimento, cada hábito. Notei que ele tinha o costume de beber água num copo específico quando vinha me visitar, o mesmo copo de vidro grosso que ele sempre usava. E depois, ele mesmo o lavava e guardava, apagando seus rastros. Eu precisava daquele copo antes que ele o lavasse. A oportunidade surgiu numa tarde quente de terça-feira. Ele chegou, como sempre, com o pretexto de ver como os meninos estavam. Sentou-se à mesa da cozinha, enquanto eu terminava de dar mamadeira a Mateus. Que sede, ele disse, levantando-se e indo até o filtro de barro. Pegou seu copo e o encheu de água, bebendo em grandes goles. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Joaquim, eu chamei, a voz o mais natural que consegui. O Lucas fez uma sujeira danada no berço. Você pode me dar uma mãozinha para trocar o lençol? Com esses meus braços doloridos, não consigo levantar o colchão sozinha. Era a isca perfeita. Apelar para o seu papel de homem forte, de protetor. O ego dele mordeu a isca na hora. Claro, Veva. Pra já, ele disse, deixando o copo meio cheio sobre a pia e me seguindo até o quarto. Enquanto ele lutava com o colchão do berço, eu voltei para a cozinha, movendo-me com uma rapidez que nem eu sabia que possuía. Peguei o copo com um pano de prato para não deixar minhas impressões digitais, o coloquei cuidadosamente dentro de um saco plástico limpo e o escondi no fundo do cesto de roupas sujas. Voltei para o quarto, ofegante, bem a tempo de vê-lo colocar o colchão de volta no lugar. Prontinho. Viu? Não disse que eu cuidava de você? Ele falou orgulhoso. Obrigada, Joaquim. Você é a minha salvação, respondi, sentindo o gosto amargo da mentira na boca. Quando ele voltou para a cozinha, procurou pelo copo. Ué, cadê meu copo? Ah, eu lavei. Estava aí na pia. Achei que já tinha terminado. Menti descaradamente, apontando para o escorredor onde havia outros copos limpos. Ele me olhou por um segundo, os olhos se estreitando levemente. Por um instante, pensei que ele tinha desconfiado. Mas então ele deu de ombros. Tudo bem. Naquela noite, depois que ele foi embora, respirei aliviada. Eu tinha conseguido. No dia seguinte, com a desculpa de levar os meninos para tomar vacina, passei no posto de saúde e entreguei o pacote para o Dr. Ângelo. Seja o que for que a senhora esteja planejando, Dona Veva, tome cuidado, ele me disse, a preocupação genuína em seus olhos. A cobra só pica quem anda descalço, doutor. E eu já estou calçando as minhas botas, respondi. A máscara da normalidade era pesada, exaustiva. Havia momentos em que eu achava que não ia aguentar, como quando ele pegava meus filhos no colo. Lucas, especialmente, parecia gostar dele. O bebê sorria e balbuciava para o homem que era seu pai e meu agressor. Cada sorriso do meu filho para ele era uma facada no meu coração. Eu tinha que me controlar para não arrancar o bebê dos seus braços e gritar a verdade. Mas eu me continha. Engolia o nojo, a raiva e sorria. Sorria quando ele chamava os meninos de meus sobrinhos netos. Sorria quando ele dizia que Mateus tinha o gênio forte dos Tavares. Cada sorriso era um ato de guerra. Ele não via a fúria queimando por trás dos meus olhos. Ele via o que queria ver, a mulher que ele tinha subjugado,
a vítima perfeita. E essa cegueira, essa arrogância, seria a sua perdição. Eu o deixaria confortável em sua teia de mentiras. O deixaria acreditar que tinha vencido. Enquanto isso, eu, a mosca que ele pensou ter capturado, estava silenciosamente cortando cada fio, um por um. Com a prova definitiva a caminho do laboratório em São Luís, o meu foco se voltou para o palco da minha vingança. A ideia surgiu como um relâmpago durante uma conversa trivial com minha vizinha, Dona Lourdes. Ela falava animadamente sobre os preparativos para a festa de aniversário da cidade, o evento mais importante do calendário de Itapecuru-Mirim. Vai ter show com a banda da cidade, discurso do prefeito, barraca de tudo que é comida. A cidade inteira vai estar lá, Veva. Você devia ir, distrair um pouco a cabeça. Enquanto ela falava, a imagem se formou na minha mente, nítida e poderosa. A praça lotada, o palco iluminado, o microfone. Onde mais eu teria a atenção de toda a cidade de uma só vez? Onde mais a minha voz ecoaria de forma tão inegável? Ir à polícia era uma opção, mas a justiça dos homens podia ser lenta, falha, suscetível a influências. Eu queria uma justiça imediata, social. Eu queria que a verdade explodisse no coração da comunidade que, por ignorância ou maldade, tinha me julgado e condenado. A festa da cidade seria o meu tribunal. A partir daquele dia, comecei a tecer meu plano com a mesma paciência e meticulosidade com que tecia as redes de dormir na minha juventude. Cada detalhe era importante. Eu não podia simplesmente subir no palco e começar a gritar. Precisava do momento certo, da abordagem certa, para que ninguém me tomasse por uma velha louca. Primeiro, eu precisava de um aliado no local. Alguém que pudesse me ajudar a chegar ao palco, a conseguir o microfone. Pensei em Dr. Ângelo, mas não queria envolvê-lo mais do que o necessário. Ele já estava arriscando muito por mim. Então me lembrei de Tonho, o rapaz que cuidava do som em todos os eventos da cidade. O pai dele, já falecido, fora um grande amigo de Zé Raimundo. Eu lavei as roupas da família dele por anos. Havia uma relação de carinho e respeito entre nós. Fui procurá-lo na sua pequena oficina de eletrônicos. Contei-lhe uma versão editada da história. Disse que tinha uma denúncia grave a fazer, algo que envolvia a segurança da minha família, e que precisava ser dito publicamente, pois eu não confiava nos canais oficiais. Não dei o nome de Joaquim, não ainda, mas ele viu a urgência e a verdade nos meus olhos. Dona Veva, a senhora sabe que isso vai dar um reboliço danado, né? Ele disse, coçando o queixo. Eu sei, meu filho. É exatamente o que eu quero, respondi. Ele suspirou, mas assentiu. Tudo bem. Durante o intervalo da banda, antes dos fogos, eu dou um jeito de distrair o pessoal e a senhora sobe. O microfone vai estar ligado, mas a senhora só vai ter uns poucos minutos antes que tentem te tirar de lá. Era o suficiente. O veneno só precisa de um instante para entrar na corrente sanguínea. O segundo passo era garantir a segurança dos meus filhos. Eles não podiam estar lá. Seria um trauma desnecessário. Conversei com Dona Lourdes, minha única confidente. Abri meu coração para ela. Contei-lhe toda a verdade, desde o chá até a revelação do Dr. Ângelo. Ela, que sempre fora minha amiga, ficou horrorizada. As lágrimas de raiva escorriam pelo seu rosto enrugado. Aquele desgraçado, aquele demônio disfarçado de gente boa, ela praguejava. Veva, minha amiga, o que você precisar, eu estou aqui. Pode deixar os meninos comigo. Eu cuido deles como se fossem meus netos. Ninguém vai chegar perto deles. Ter Dona Lourdes ao meu lado me deu uma força imensa. Eu não estava mais completamente sozinha nessa guerra. Os dias que antecederam a festa foram de uma tensão quase insuportável. Eu agia normalmente. Conversava sobre a festa com Joaquim, que estava todo animado, pois sua mercearia tinha uma barraca na praça. Você devia ir, Veva, levar os meninos para passear, ele sugeriu, com seu cinismo habitual. Quem sabe, Joaquim, se eu estiver me sentindo disposta, eu respondia, com um sorriso vago. Dr. Ângelo me ligou uma semana antes da festa. O resultado do exame tinha chegado. Não há dúvida, Dona Veva. A probabilidade de paternidade é de 99,99%. É ele. Desliguei o telefone. A confirmação final era a última peça que faltava. O laudo, a prova científica, estava guardado em segurança com o Dr. Ângelo. Eu não o levaria comigo. A minha arma seria a minha voz, a minha história. O plano estava traçado. O palco,
preparado, os atores em seus lugares. Eu, a diretora e protagonista desta tragédia, sentia um medo gelado, mas também uma determinação de aço. Eu estava prestes a incendiar o meu mundo e o de Joaquim, e das cinzas eu esperava. A verdade finalmente renasceria. Embora a espinha dorsal do meu plano dependesse da minha própria coragem, eu sabia que não conseguiria executá-lo completamente sozinha. A guerra de uma mulher só é nobre, mas uma guerra com aliados é mais inteligente. E na minha situação, eu precisava de toda a inteligência e apoio que pudesse conseguir. Meus aliados não eram um exército, mas eram leais, e estavam posicionados em lugares estratégicos, movendo-se nas sombras, enquanto Joaquim continuava a viver sob a luz ofuscante da sua própria arrogância. Minha primeira e mais importante aliada era Dona Lourdes, uma mulher pequena, de cabelos brancos amarrados num coque apertado e um olhar que via através das pessoas. Éramos vizinhas há mais de 30 anos. Nossos filhos cresceram juntos. Nossas dores e alegrias foram compartilhadas sobre a cerca que dividia nossos quintais. Contar a ela a verdade foi como abrir uma comporta. A sua reação não foi de choque ou incredulidade, mas de uma raiva protetora, maternal. Eu nunca gostei daquele homem, ela disse, batendo com o nó dos dedos na mesa, sempre com aquele olhar de peixe morto, se fazendo de bom. Enquanto isso, o diabo em pessoa. Veva, você não está sozinha, nem por um minuto. Dona Lourdes se tornou minha fortaleza emocional. Nas noites em que o peso da minha decisão quase me esmagava, era para a casa dela que eu corria. Ela me ouvia, me dava um chá, um de verdade, de camomila, e me lembrava do porquê eu estava fazendo aquilo. No dia da festa, sua missão era a mais crucial: proteger Mateus e Lucas. Ela transformaria sua casa num santuário impenetrável, longe do caos que eu estava prestes a criar. Saber que meus filhos estavam seguros com ela era o que me permitia focar na batalha à minha frente. O segundo aliado, embora ele talvez não se visse assim, era o Dr. Ângelo. Sua bússola moral não lhe permitia ignorar a injustiça que testemunhara. Ele era o guardião da minha prova mais poderosa, o laudo do exame de DNA. Combinamos que ele não estaria na praça no momento da revelação. Seu papel viria depois. Quando a poeira baixar, Dona Viva, e as autoridades forem forçadas a agir, eu estarei pronto para apresentar o laudo e meu testemunho. Se você for para a delegacia, me chame imediatamente. Eu serei sua testemunha técnica. A ciência estará do seu lado, ele me garantiu por telefone. Sua postura profissional e ética era um contraponto à corrupção e ao compádrio que dominavam nossa cidade. Ele era a prova de que ainda existiam homens bons e corretos, e essa certeza me dava esperança. O terceiro e mais improvável aliado era Tonho do Som, um rapaz quieto, que geralmente passava despercebido por trás de suas mesas de áudio. A lealdade dele à memória do seu pai, e por extensão, à minha família, foi mais forte do que o medo das consequências. Ele não fez muitas perguntas. Ele viu a dor nos meus olhos e decidiu confiar em mim. Nos dias que antecederam a festa, nos encontramos algumas vezes, secretamente, para acertar os detalhes. Ele me explicou o layout do palco, a posição dos seguranças, o momento exato em que a troca de atrações aconteceria. Vai ser uma janela de 5 minutos, Dona Veva. Use cada segundo. Seu conhecimento técnico do evento era vital. Ele era meu homem infiltrado, a chave que abriria a porta para o meu palco. E havia também os aliados inconscientes, meus filhos mais velhos, Raimundo, Lúcia e Marcos. Eles não sabiam do meu plano. Se soubessem, tentariam me impedir, por medo, por proteção. Mas eu sabia que, no momento em que a verdade viesse à tona, o amor deles por mim superaria qualquer vergonha ou confusão. Eles não estariam ao meu lado antes, mas eu contava com eles para estarem ao meu lado depois. Eles seriam a minha retaguarda, a família que me ajudaria a juntar os cacos depois que a bomba explodisse. Com essa pequena rede de apoio, eu me sentia menos como uma mulher solitária contra o mundo, e mais como uma general comandando uma operação de guerrilha. Dona Lourdes era minha base segura. Doutor Ângelo, minha artilharia pesada, pronta para ser acionada. Tonho, meu agente de campo. E meus filhos, a cavalaria que chegaria como reforço. Joaquim via apenas uma velha viúva, cansada e submissa. Ele não via a rede que se tecia ao seu redor, uma rede feita de amizade, lealdade, ética e amor.
Uma rede forte o suficiente para segurar o peso da verdade e para garantir que, quando ele caísse, não tivesse como se levantar. A noite que antecedeu a festa da cidade foi a mais longa da minha vida. O ar de Itapecuru-Mirim já estava impregnado de uma eletricidade festiva. Dava para ouvir os testes de som vindos da praça, as risadas das pessoas montando as barracas, o cheiro de comida começando a se espalhar pelas ruas. Para todos, era uma noite de antecipação e alegria. Para mim, era o silêncio antes da batalha. Depois de colocar Mateus e Lucas para dormir, fui para a varanda dos fundos. A lua estava cheia, prateando as águas escuras do rio Itapecuru. Sentei-me na minha velha cadeira de balanço, a mesma onde Zé Raimundo e eu passamos tantas noites conversando. E pela primeira vez em muito tempo, conversei com ele de novo. "Oh, Zé", sussurrei para a noite. "Se você estivesse aqui, se você pudesse ver a bagunça em que eu me meti e a sujeira que seu próprio irmão fez." Falei sobre Arlindo, sobre essa alegria fugaz que ele me trouxe. Pedi perdão por ter aberto meu coração para outro homem. Falei sobre os gêmeos, sobre como eles eram lindos, e sobre a dor de saber como foram gerados. E falei sobre Joaquim, sobre o plano para o dia seguinte. "Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, meu velho. Estou com medo. Medo do que vão dizer. Medo do que vão fazer comigo. Medo principalmente pelos meninos. Que tipo de vida eles vão ter, crescendo com essa história nas costas?" O balanço da cadeira era o único som, uma resposta ritmada e constante no silêncio da noite. Em minha mente, eu podia ouvir a voz de Zé, calma e firme como sempre foi. "Faça o que o seu coração manda, Veva. Você sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Não vai ser agora que vai fraquejar." A lembrança da sua força me deu força. Levantei-me e entrei em casa. Fui até o meu quarto e abri a última gaveta da cômoda. Lá, debaixo de uma pilha de lençóis de linho que eu guardava desde o meu casamento, estava o vestido. Um vestido simples, de algodão, de um azul escuro como o céu daquela noite. Era o meu melhor vestido, o que eu usava em ocasiões especiais. Vesti-lo no dia seguinte seria a minha armadura. Então, peguei o terço que Zé me dera, o mesmo que eu apertaria nas mãos no palco. As contas de madeira estavam lisas e gastas pelo uso. Rezei. Não pedi a Deus para me livrar da provação. Pedi força para enfrentá-la. Pedi proteção para os meus filhos e para os meus aliados. E pedi que a verdade, por mais dolorosa que fosse, prevalecesse. O medo não desapareceu. Ele estava lá, um nó frio no meu estômago. O medo de falhar. O medo de ser ridicularizada, de não acreditarem em mim. O medo da reação de Joaquim, um homem que já tinha provado ser capaz de tudo. O que ele faria quando fosse exposto, encurralado? Mas por baixo do medo, havia outra coisa, uma resolução dura como diamante. Eu pensava nas incontáveis mulheres que, como eu, foram silenciadas. Mulheres cujas histórias foram enterradas sob o peso da vergonha e do medo. Mulheres que foram desacreditadas, chamadas de loucas, de mentirosas. Amanhã, eu não falaria apenas por mim. Eu falaria por todas elas. Olhei para os meus filhos, dormindo em seus berços, os rostinhos serenos, as respirações suaves. Eles eram o meu porquê. Eu não podia permitir que eles crescessem numa cidade onde o seu pai biológico era visto como um santo e sua mãe como uma vergonha. Eles mereciam a verdade. Eles mereciam uma mãe da qual pudessem se orgulhar. Apaguei a luz e me deitei, mas não dormi. Fiquei deitada no escuro, ouvindo os sons da noite, sentindo o peso e a leveza da decisão tomada. Eu era uma mulher de 72 anos, uma lavadeira, uma avó, e amanhã eu subiria num palco e me tornaria uma revolucionária. A revolução silenciosa que acontecia dentro de mim por meses estava prestes a encontrar a sua voz. E essa voz, eu jurei, abalaria os alicerces de Itapecuru-Mirim. O dia da festa amanheceu quente e abafado, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Passei a manhã numa névoa de normalidade forçada. Cuidei dos meninos, lavei um pouco de roupa, cozinhei o almoço. Cada gesto corriqueiro parecia surreal, o último dia de uma vida que estava prestes a acabar, para dar lugar a outra. No final da tarde, arrumei a bolsa de Mateus e Lucas e os levei para a casa de Dona Lourdes. Ela me recebeu com um abraço apertado e um olhar que dizia tudo. "Vá em paz, minha amiga. A sua cria está segura aqui." Deixei meus filhos com o coração apertado, mas com a alma em paz. Eles estavam em boas mãos. Voltei para casa e me arrumei. Coloquei meu vestido azul escuro.
Penteei meus cabelos grisalhos e os prendi num coque firme. Não passei maquiagem, não usei joias. Meu rosto, com suas rugas e marcas do tempo, seria o meu testemunho. No espelho, eu não via uma mulher indo para uma festa. Via uma soldada indo para a guerra. Caminhei até a praça. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. A cidade inteira parecia estar lá. O som era ensurdecedor. A música alta, as conversas, as risadas, o pregoeiro da barraca de pescaria. Encontrei um lugar mais afastado, perto do coreto, e esperei. Meu corpo inteiro tremia, uma vibração interna de medo e adrenalina. Vi Joaquim em sua barraca, a de doces e salgados. Ele estava radiante, rindo, servindo os clientes, o perfeito homem de negócios, o cidadão exemplar. Sua esposa, Celeste, estava ao seu lado, alheia a tudo. Senti uma pontada de pena dela. Ela também era uma vítima da farsa dele. As horas se arrastaram. O prefeito discursou. A banda principal começou a tocar. As pessoas dançavam. E eu esperava, o terço de Zé Raimundo na mão, as contas girando entre meus dedos. Tonho do Som me viu de longe e fez um sinal discreto com a cabeça. Estava quase na hora. Quando a banda anunciou uma pausa, meu coração deu um salto. Era a minha deixa. Tonho subiu ao palco, fingindo ajustar um cabo, e criou uma pequena distração, conversando com o guitarrista. Foi o suficiente. Com uma determinação que veio do fundo da minha alma, abri caminho pela multidão. Ninguém me notou. Todos estavam distraídos, indo buscar mais cerveja, conversando. Subi os degraus de madeira, cada um degrau para o meu cadafalso ou para a minha libertação. O prefeito me viu, confuso. Dona Veva? A senhora se perdeu? Ignorei-o. Caminhei até o microfone que estava mudo, mas ligado na mesa de som. Olhei para Tonho. Ele assentiu discretamente e, com um movimento rápido, liberou o meu canal de áudio. Agarrei o microfone com as 2 mãos para firmar a tremedeira. Minha respiração soou como um trovão nos alto-falantes espalhados pela praça. O silêncio começou a se propagar. A música das barracas diminuiu. As conversas morreram. Milhares de olhos se viraram para mim, a velha lavadeira no centro do palco. E então, eu o vi. Joaquim. Ele tinha parado de rir. O copo de cerveja em sua mão estava imóvel. Nossos olhos se encontraram através da multidão, e eu vi o primeiro lampejo de pânico em seu rosto. Ele sabia. Boa noite, Itapecurumirim. Minha voz saiu, trêmula no início, mas ganhando força a cada palavra. Meu nome é Genoveva Castro. Muitos de vocês me conhecem. Eu fiz uma pausa. Deixei o peso da minha presença assentar. E então, desatei o nó. Contei a minha história. Falei da minha gravidez, dos sussurros, do julgamento. Vi os rostos na multidão, a curiosidade se transformando em espanto. Hoje, eu vim lhes dar a verdade. Continuei, a voz agora firme, cortante. Meus filhos, Mateus e Lucas, não são um milagre. Eles são a prova de um crime. Um crime que aconteceu debaixo do meu próprio teto, disfarçado de cuidado, de proteção familiar. O murmúrio na praça cresceu. O prefeito tentou se aproximar para tomar o microfone, mas eu me afastei, protegendo-o com o meu corpo. O pai dos meus filhos, disse eu, aumentando o volume da minha voz, está aqui, entre nós, um homem que todos vocês respeitam. O homem que se aproveitou da minha viuvez, da minha solidão e dos remédios que ele mesmo me dava para a pressão, para cometer o ato mais covarde que um ser humano pode cometer. O silêncio era absoluto. A cidade inteira prendeu a respiração. Levantei meu dedo trêmulo, a mão que lavou tanta roupa, que cuidou de tantos filhos, que segurou a mão de um marido moribundo, e apontei. Um facho de luz do palco pareceu seguir o meu gesto, iluminando o rosto pálido e suado de Joaquim. O pai dos meus filhos é Joaquim Tavares, o irmão do meu falecido marido. A praça explodiu, não com aplausos, mas com um grito de choque coletivo, um som visceral, de incredulidade e horror. Vi o copo cair da mão de Joaquim, estilhaçando-se no chão. Vi sua esposa, Celeste, olhar para ele, a compreensão e a devastação tomando conta de seu rosto. Vi meus filhos mais velhos, que tinham chegado à festa sem que eu soubesse, paralisados no meio da multidão, os rostos uma máscara de confusão e dor. 2 seguranças começaram a subir no palco para me retirar, mas foram barrados. Um grupo de mulheres, lavadeiras como eu, vizinhas, mães,
formou um cordão na frente da escada. "Deixem ela falar", gritou uma delas. Eu não precisava falar mais nada. A bomba tinha sido lançada. A verdade, libertada. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não me sentia fraca. Eu me sentia limpa. Naquele palco, sob as luzes da festa, eu tinha reivindicado a minha vida, a minha honra, a minha história. O mundo de mentiras de Joaquim tinha acabado de desabar, e o som da sua queda era a música mais bonita que eu já tinha ouvido. O caos que se seguiu à minha revelação foi imediato e avassalador. A praça, antes um lugar de festa, transformou-se num caldeirão de emoções conflitantes. O choque inicial deu lugar a um tumulto de vozes. Alguns gritavam insultos a Joaquim, outros me olhavam com uma mistura de pena e admiração. A festa da cidade tinha acabado. Enquanto os seguranças, confusos, eram contidos pelas mulheres que me defendiam, vi Joaquim tentar fugir. Ele se virou e começou a abrir caminho pela multidão, mas as pessoas não o deixavam passar. Rostos que antes o cumprimentavam com respeito, agora o encaravam com nojo. "Assassino de almas!" gritou um homem. "Monstro!" berrou uma mulher. Ele foi cercado, não por uma multidão violenta, mas por uma muralha de desprezo. Meus filhos, Raimundo e Marcos, finalmente conseguiram chegar até o palco. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados. "Mãe, que história é essa? É verdade?" perguntou Raimundo, a voz embargada. Eu apenas assenti, exausta demais para falar. Marcos me abraçou. Um abraço forte, protetor. "Nós estamos com a senhora, mãe. Até o fim." Naquele momento, eu soube que tinha feito a coisa certa. A vergonha deles tinha se transformado em fúria e lealdade. Minha filha, Lúcia, estava abraçada à sua sogra, chorando convulsivamente. A polícia finalmente chegou, abrindo caminho com dificuldade. O delegado, o compadre de Joaquim, tinha o rosto sombrio. Ele não podia mais ignorar a situação. Com a cidade inteira como testemunha, ele foi forçado a agir. Vi quando 2 policiais escoltaram Joaquim para fora da praça, em meio a vaias e xingamentos. Ele não olhou para trás. Fui levada do palco por meus filhos e por Tonho. As pessoas abriam caminho, agora com um respeito silencioso. Muitos rostos, especialmente os de mulheres, estavam molhados de lágrimas. Elas não me viam mais como a velha grávida. Viam a si mesmas, suas irmãs, suas mães. Viam a vulnerabilidade e a força de todas as mulheres. Naquela noite na delegacia, a minha história foi finalmente ouvida por uma autoridade. Dr. Ângelo chegou minutos depois, como prometido, com o laudo do exame de DNA em mãos. Diante da prova científica e da pressão popular, o delegado não teve escolha a não ser registrar a ocorrência e iniciar uma investigação formal. Joaquim foi detido. As consequências se desdobraram rapidamente nos dias seguintes. A notícia correu o estado. Repórteres de São Luís vieram a Itapecurumirim. Minha casa, antes ignorada, virou ponto de peregrinação. Recebi cartas, visitas, telefonemas de apoio de pessoas que eu nem conhecia. Grupos de mulheres organizaram atos em minha defesa. Mas também houve o lado sombrio. A família de Joaquim, seus filhos, viraram-me as costas, acusando-me de destruir a vida deles com mentiras. Celeste, sua esposa, mergulhou numa depressão profunda, dividida entre a lealdade ao marido e a terrível verdade. A cidade se partiu. Havia os que me apoiavam incondicionalmente e os que, por laços de amizade ou negócios com Joaquim, preferiam acreditar que eu era uma mentirosa vingativa. A minha vida mudou para sempre. Eu não era mais anônima. Eu era um símbolo. Para alguns, de coragem. Para outros, de escândalo. Sair na rua se tornou impossível. O peso de ser o centro de uma história tão terrível era esmagador. Meus filhos se uniram ao meu redor como nunca antes. Raimundo tirou uma licença do trabalho, Lúcia veio de São Luís com o marido e Marcos praticamente se mudou para a minha casa. Eles se tornaram meus guardiões, me protegendo da curiosidade mórbida da imprensa e dos olhares acusadores. Eu tinha conseguido o que queria. A máscara de Joaquim tinha caído e a verdade estava exposta, mas a vitória tinha um gosto amargo. Eu tinha incendiado o mundo dele, mas o fogo também tinha queimado a mim, a minha paz, a minha privacidade. Uma noite, olhando pela janela, vi que picharam o meu muro. Velha mentirosa. Foi então que eu soube. Eu não podia mais viver ali. Itapecurumirim,
A cidade onde nasci, amei, sofri e lutei. Não era mais o meu lugar. Para curar as minhas feridas e para criar meus filhos em paz, eu precisava partir. A batalha tinha sido vencida, mas para ganhar a guerra pela minha paz, eu precisava de uma retirada estratégica. A decisão de deixar Itapecuru-Mirim foi dolorosa, mas necessária. Era como amputar um membro para salvar o corpo. Aquela cidade era minhas raízes, minhas memórias, mas também se tornara o palco do meu maior trauma e da minha maior exposição. Para que Mateus e Lucas pudessem crescer sem o estigma de serem os filhos do crime, eu precisava encontrar um lugar onde fôssemos apenas uma família. Lembrei-me de uma pequena casa que pertencera a uma tia minha já falecida, num povoado chamado Bacabeira, a algumas horas de distância. Era um lugar simples, quase esquecido no tempo, onde as notícias da cidade grande chegavam atrasadas e distorcidas. Era perfeito. Meus filhos mais velhos, a princípio, relutaram. Queriam que eu fosse morar com um deles em São Luís ou em outra cidade, mas eu precisava do meu próprio espaço. Eu não queria ser um fardo. E mais do que isso, eu precisava me reconstruir com as minhas próprias mãos, no meu próprio canto. A partida foi silenciosa. Numa madrugada, antes que a cidade acordasse, Raimundo encostou seu caminhão na minha porta. Com a ajuda de Marcos, carregamos o que era essencial: os berços dos meninos, algumas panelas, minhas roupas, a velha cadeira de balanço e uma caixa de fotografias. Olhei para a casa onde vivia a minha vida inteira e não senti tristeza, mas alívio. Eu estava deixando para trás um casulo, não um lar. Dona Lourdes foi a única a se despedir. Ela me abraçou com força, os olhos cheios de lágrimas. Escreva para mim, Veva. Não some no mundo. Eu prometi que escreveria. A viagem foi longa. Com os gêmeos no meu colo, na cabine do caminhão, eu via a paisagem do Maranhão se transformar. As casas foram rareando, dando lugar a campos e matas. A cada quilômetro, eu sentia um peso sendo tirado dos meus ombros. Eu estava a caminho da minha liberdade. A casa da minha tia era pequena, de paredes caiadas e janelas de madeira azul. Estava abandonada há anos, cheirando a mofo e a poeira. Mas tinha um quintal enorme, com mangueiras e cajueiros, e ficava de frente para um riacho de águas limpas. Era um santuário. Nos primeiros dias, foi um trabalho duro. Meus filhos me ajudaram a limpar, a consertar o que estava quebrado, a tornar o lugar habitável. Quando eles tiveram que partir para suas vidas, senti um aperto no coração, mas não estava mais com medo da solidão. A solidão que eu sentia antes era a de estar cercada de gente e me sentir invisível. Ali, naquele lugar isolado, eu estava sozinha, mas não estava solitária. Eu tinha a mim mesma e aos meus filhos. A vida em Bacabeira era simples. Retomei a minha antiga profissão, mas de uma forma diferente. Comecei a lavar as roupas dos poucos vizinhos, mas também a fazer bordados, a costurar, a fazer doces com as frutas do quintal. As pessoas do povoado eram desconfiadas no início, mas aos poucos, a minha história foi chegando, contada por viajantes. E a versão que chegou não era a do escândalo, mas a da coragem. Começaram a me procurar não apenas pelo meu trabalho, mas por conselhos. Outras mulheres, com seus próprios segredos e dores, viam em mim um porto seguro. Eu me tornei Dona Veva, a mulher que não teve medo de falar. A minha dor tinha me dado uma sabedoria que eu compartilhava com quem precisasse. Os anos foram passando. Mateus e Lucas cresceram correndo livres pelo quintal, subindo em árvores, nadando no riacho. Eram meninos felizes, saudáveis, cheios de vida. Eu lhes contei a verdade sobre sua origem quando achei que tinham idade para entender. Contei sem raiva, sem amargura. Contei como uma história de sobrevivência, de como o amor de uma mãe pode nascer até mesmo da maior das dores. E eles entenderam. Recebia notícias de Itapecuru-Mirim através de cartas de Dona Lourdes. Joaquim foi condenado, mas cumpriu apenas alguns anos de prisão. Quando saiu, era um homem quebrado, abandonado pela família e ostracizado pela cidade. Ele nunca mais foi o mesmo. A sua verdadeira prisão não foi a de grades, mas a da vergonha pública. Eu não sentia alegria pela sua desgraça. Eu não sentia nada. Ele tinha se tornado uma nota de rodapé na minha história. Um capítulo sombrio que eu tinha virado. Na minha casinha em Bacabeira, rodeada pelo verde, pelo som dos pássaros e pelas risadas dos meus filhos, eu encontrei o que nem sabia que estava procurando: a paz. Eu não era mais a viúva de Zé Raimundo, nem a amante de Arlindo, nem a vítima de Joaquim. Eu era Genoveva Castro,
a dona da minha própria vida, e era um novo e belo começo. Hoje, sentada na varanda da minha casa, com 72 anos de idade, eu olho para o caminho que percorri. O sol da manhã filtra-se pelas folhas da mangueira, desenhando padrões de luz e sombra no chão de terra batida. Mateus e Lucas, agora com 7 anos, correm pelo quintal, suas risadas ecoando como a mais doce das músicas. Eles são a prova de que a vida, teimosa e resiliente, pode florescer nos terrenos mais áridos. Já não sou a mesma mulher que tremia de medo na solidão da sua casa em Itapecurumirim. As rugas no meu rosto se aprofundaram, meus cabelos estão completamente brancos, mas meus olhos têm um brilho que não tinham antes. É o brilho da paz conquistada, da força descoberta na adversidade. Deixei de ser apenas a viva lavadeira para me tornar Dona Genoveva, uma referência para as mulheres do meu pequeno povoado. Elas vêm até mim com suas dores, seus medos, seus segredos, e eu as ouço. Compartilho não apenas a minha história, mas a lição mais valiosa que aprendi. O silêncio pode ser um veneno lento. A nossa voz é a nossa arma mais poderosa, e usá-la não é um ato de vergonha, mas de coragem. Eu perdoei. Não a Joaquim, pois o que ele fez é imperdoável, mas perdoei a mim mesma. Perdoei-me pela ingenuidade, pela confiança cega, por não ter percebido os sinais. Entendi que a culpa nunca foi minha. A culpa é sempre, e somente do agressor. Às vezes penso em Arlindo. Onde quer que ele esteja, espero que tenha encontrado paz. Ele foi uma brisa suave na minha vida, mesmo que a sua partida tenha sido parte de uma tempestade maior. Guardo a lembrança do nosso amor secreto não com tristeza, mas com a ternura de algo bom, que por um breve momento me fez sentir viva. Meus filhos mais velhos me visitam sempre. Nossa relação, antes marcada por uma distância respeitosa, agora é de uma profundidade e admiração que me emocionam. Eles veem em mim não apenas a mãe, mas a mulher que se recusou a ser calada. A minha história não é sobre uma gravidez tardia, é sobre a descoberta de que a idade não nos torna frágeis. Pelo contrário, ela nos dá uma perspectiva e uma força que a juventude desconhece. Não é sobre vingança, mas sobre justiça. E não é sobre a dor da traição, mas sobre o poder da verdade. Aprendi que a família não é apenas a que nos é dada pelo sangue, mas a que construímos com laços de lealdade e amor, como a que tenho com Dona Lourdes e até com o Dr. Ângelo, com quem troco cartas até hoje. Minha jornada foi longa e cheia de espinhos, mas cada passo, cada lágrima, cada batalha me transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher que, apesar de tudo, escolheu o amor. O amor pelos filhos que nasceram da dor, o amor pela vida que recomeçou do zero e, o mais importante, o amor próprio que me permitiu levantar e dizer: eu tenho uma história e ela merece ser contada. A minha voz, que um dia ecoou numa praça lotada, chega agora até você. A minha história é a prova de que mesmo o segredo mais bem guardado não resiste à força de uma verdade que precisa ser dita. Se a minha jornada tocou o seu coração, se você acredita que cada voz merece um palco, então eu peço que se junte a nós. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe esta história. Vamos juntos construir uma comunidade onde o silêncio nunca mais seja a resposta e onde a coragem de uma mulher possa inspirar a de muitas outras. Obrigada por me ouvir.